Histórias bizarras dos inscritos. Fala abraço firmeza, me chamo Birimbaldo. Vi uma coisa que me perturba até hoje. Se trata de quando eu tava na escola, tinha um garoto na minha sala que ele era bem gordo, até aí tudo normal, era conhecido como gordão roedor. O que rolava era que ele comia tudo quanto era coisa, e não tô zoando, se ele tivesse comendo algo e aquilo caísse no chão, ele pegava a comida assim mesmo e mastigava aquela coisa lá com sujeira. Se batesse a fome nele e não tivesse nada para comer, ele ia procurar algo para ficar mascando, mesmo que não fosse comida. Podia ser um pedaço de lápis, sabe, a pontinha, lasca de madeira solta na cadeira, qualquer coisa, mano. Eu mesmo, um tempo atrás, já o vi pegando uma goma de mascar velha embaixo de sua mesa. Ele ficou cutucando aquilo com a caneta, mano, raspando aquela coisa nojenta e coletando aquele amontoado de grude seco. Tá maluco? Até que um dia ele tava bolado, dando um murro na parede e ameaçando o pessoal a dar algo pra ele. Não é possível que ninguém nessa sala tenha algo para eu comer. De todos os 47 alunos, ninguém tem um pacote de biscoito? Ele chegou a desconfiar de um aluno que costumeiramente andava com suprimentos em sua mochila, mas nesse dia negou. Então o gordão roedor partiu pra cima e acabou dando uma mordida no moleque. Saiu sangue tudo, parceiro. A professora tentou contê-lo, mas ele jogou a mesa em cima dela, até que o gordão roedor foi expulso de sala. Ele tava descontrolado, mano, tá doido. Nesse mesmo dia, na hora do recreio, escutamos um rebuliço e todos fomos ver o que era, né? Qual era o BO dessa vez? Alguns alunos acharam ele caído no chão e disseram que comeu algo que não prestava e morreu. Com o passar dos dias, só aumentava a especulação sobre o que ele teria comido. A principal teoria da galera era que ele pegou um saquinho de veneno de rato, achando que era docinho de cocôzinho de rato, ingerindo a substância. Outros dizem que foi apenas a seleção natural que fez o serviço, pois onde já se viu comer qualquer porcaria que vê pela frente, acabando indo jantar no inferno. Olá, Léo, meu nome é Kleber. E essa história que vou te contar é a respeito do meu pai. Ele, quando tinha cerca de 20 anos, trabalhava em uma lanchonete de hambúrguer. A localização do estabelecimento era um tanto duvidosa, pois ficava ao lado de um cemitério. Uma noite, por volta das 10h30, meu pai decidiu fazer umas horas extras, pois havia algumas louças para lavar. Após algum tempo, ele ouviu uma campainha da mesa. Curioso, foi verificar quem era que tinha chegado. Ao chegar lá, se deparou com um homem alto, usando um capuz preto. O homem era pálido, como um cadáver, e disse: Olá, jovem. Poderia me providenciar um lanche com batata, um hambúrguer e uma bebida? Desculpe, senhor, mas a lanchonete está fechada e não é possível atender ao seu pedido, pois a fritadeira e a chapa estão desligadas. O homem persistiu e meu pai acabou aceitando, pois o senhor prometeu pagar o dobro se meu pai montasse o lanche para ele. Após algum tempo, ele preparou o lanche e entregou pro cara, né? Quando recebeu o dinheiro, viu que eram 500 conto, mano. Ô, louco! O dinheiro tava meio amassado e velho. Ao questionar o homem, percebeu que ele já não estava mais lá. Depois desse incidente, meu pai foi para casa e um mês depois pediu demissão, pois já não se sentia seguro naquele lugar. Achou que aquele homem era uma entidade sobrenatural que foi ali se alimentar. Talvez um reflexo habitual de sua vida passada. Só sei que meu pai ficou muito abalado com isso e meteu o pé dali. Obrigado por ler minha história.
Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também, adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Meu nome é Jennifer e vou te contar a história mais estranha que já aconteceu comigo. Era ano de 1998 e eu estava dormindo tranquilamente em minha cama, quando, de repente, a minha mãe me acorda. Ela diz que estou atrasada para a aula e preciso me apressar ou vou perder o ônibus. Mas ela insiste que me enganei, que é sexta-feira. Sem entender muito bem, decido seguir as ordens dela e me arrumo às pressas. Lavei o rosto rápido, escovei os dentes. Me apressei, No ponto de ônibus não tinha nenhum aluno esperando. Será que o ônibus já passou? Ah não, olha ele ali. Achei que tinha perdido. Dentro do ônibus não tem ninguém da escola. Normalmente fica cheio de alunos nessa hora, Chegando lá encontro o portão aberto, mas estranhamente tá vazio. O porteiro não estava lá. A secretaria estava fechada e as salas desertas. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim, mas decidi ignorar e sair da escola. Foi quando o inesperado aconteceu. Escutei uma risada de criança. Parecia que tinha corrido de um lado para o outro, mas eu não vi. Será que é assombração? O portão que estava aberto quando cheguei, assim que eu estava passando, para ir embora, ele fechou bruscamente sobre mim. Por sorte, consegui me jogar para frente e escapar de ter um membro esmagado. Respirando aliviada, percebi que algo estranho estava acontecendo. Confirmei que era sábado quando passei por um jornaleiro, mas ao voltar para casa, minha mãe me recebe com uma expressão preocupada. Ela me pergunta onde que eu estava com a roupa da escola, afinal hoje era sábado. Confusa e assustada, tento explicar que foi ela quem me acordou e me mandou ir para a escola, porém ela me diz que acabou de acordar e que quando me procurou, eu já não estava mais em casa. Desde aquele dia fico pensando no que realmente aconteceu. Será que minha mãe estava sonâmbula e disse aquilo sem se dar conta? Ou será que era alguém se passando por ela, tentando me tirar de casa, com objetivos sombrios para mim? As perguntas ainda ficam surgindo na minha cabeça, sem resposta. Mas felizmente nunca mais ocorreu algo nessa linha, graças a Deus. Eu me chamo Lohana, tenho apenas 12 anos, mas algo extraordinário aconteceu comigo outro dia. Toda tarde, depois da escola, passo pelo mesmo caminho que atravessa um cemitério. Naquela tarde, as nuvens despejavam chuva fraca, mas que transformavam o chão em pequenas poças. Enquanto caminhava, avistei uma mãe e sua criança um pouco à frente. Um movimento chamou minha atenção quando a criança se soltou de sua mãe repentinamente e pulou em uma das poças. Com um impulso, deu um pisão forte no chão, mas misteriosamente, ele caiu e desapareceu. Fiquei chocada. Primeiro pensei que tivesse caído em um bueiro ou um buraco no chão, que tivesse cedido ali o chão, solo. Mas ao me aproximar, percebi que a poça parecia não ter fundo, como se fosse um portal para algum destino desconhecido. A mãe da criança colocava a mão lá para dentro, tentando alcançar seu filho, e nada de achá-lo. Eu fui para casa apavorada esse dia. No dia seguinte, enquanto me dirigia para a escola, decidi passar pelo mesmo lugar para ver se havia alguma atualização sobre o que tinha acontecido. Se fosse uma cratera que se abriu ali, deveria ter alguma interdição, para ninguém cair novamente. Será que aquela mãe conseguiu resgatar a sua criança? Chegando lá, estava interditado como imaginei. E então, algo mais bizarro aconteceu. Uma velhinha passava pelo local e ao atravessar outra poça,
vi uma mão agarrando seu calcanhar e ia puxando para dentro, fazendo cair no chão a coroa. Rapidamente, alguns transeuntes ajudaram a senhora a se erguer. Ela estava ferida, seu calcanhar havia marcas, como se algo tivesse agarrado com força. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas comecei a suspeitar que fosse uma manifestação sobrenatural daquele cemitério. Talvez uma armadilha para capturar pessoas e levar suas almas para o mundo dos mortos. Era assustador pensar isso, mas parecia ser a única explicação plausível para o que eu testemunhei. Eu contei para os meus amigos na escola. Eles disseram que provavelmente era problema no solo, que estava cedendo, fazendo as pessoas caírem. 3 dias depois passei lá novamente e parecia não haver nenhuma anomalia. Estava tudo intacto, não havia buraco, parecia que nada daquilo aconteceu. Oi Léo, me chame de Terry, sou um inscrito do seu canal há muito tempo e queria compartilhar uma história no mínimo bizarra que aconteceu comigo recentemente. Atualmente estou no 2º ano do ensino médio e sempre vou para a escola de ônibus e volto de ônibus também, ou seja, espero ele em um ponto específico ali perto da escola. Às vezes, quando há aula livre, meu pai não pode vir me buscar porque ele trabalha, né? Então o jeito é eu ficar esperando o ônibus mó tempão, mano. E isso é um saco. Mas teve um dia que aconteceu algo estranho. Não ia ter as 2 últimas aulas, então fui pro ponto de ônibus onde costumo esperar. Tinha um idoso lá de cabelos brancos. Ele tinha uma aparência de cansado, ou algo assim, coisa da idade. E seus olhos estavam um pouco vermelhos. Daí, Léo, do nada, ele olhou pra mim e falou: "Vamos ali." Fiquei confuso pela primeira vez, né? Só que em seguida ele começou a insistir mais e mais. Perguntei: ir pra onde? E ele apenas ignorava, continuando a me chamar pra ir a algum lugar. Fiquei meio assustado, né? E saí de perto dele. Fui dar uma volta até os colegas que estavam lá perto do portão da escola, já que o ônibus iria demorar um pouco para chegar, né? Depois de um tempo, eu voltei a esperar o ônibus, porque já estava faltando uns 5 minutos para ele chegar, né? E quando olho, o idoso ainda estava lá. Fiquei desconfortável novamente, mas pelo menos eu não estava sozinho, né? Havia outros alunos que iam no ônibus. Na verdade, o ponto estava lotado, né, mano? Então eu fiquei lá, só que aí ele novamente olhou para mim e falou: "Vamos ali." Com um tom um pouco mais agressivo. Então eu disse pra ele: eu não vou não, cara, tô aqui esperando meu ônibus, o que você quer comigo? Daí ele insistiu mais uma vez e dei a mesma resposta. Então ele saiu de perto de mim e foi perturbar outro aluno que estava pro outro canto. Aquele idoso parecia ter algum distúrbio, sei lá. No dia seguinte, quando eu cheguei na escola, para minha surpresa, ao descer do ônibus, eu vejo o velho lá no ponto. Ele estava falando com uma aluna. Já imaginei que ele estava chamando para ir para algum canto suspeito. Eu tive as aulas normalmente nesse dia e quando saí da escola e fui pro ponto, vi algumas viaturas de polícia falando com esse coroa aí. Os policiais estavam perguntando a ele o que estava fazendo ali conversando com os alunos. Todo mundo ficou olhando e acabaram levando o coroa. Espero nunca mais ver esse homem por aqui. Sem dúvida era muito suspeito, né, velho? Falando aí umas paradas estranhas pros alunos. Havia um garoto que não tinha dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Na verdade, sua família até tinha, mas se comprasse, não teria grana para comprar arroz e feijão, né? O mais importante da família. Seu sonho era ganhar um ovo de Páscoa daqueles bem grandes. Mas isso não seria possível, né? Até que, saindo de sua escola, ele encontrou na rua um homem vendendo coelhos e disse o seguinte para ele: Olá, garoto, desejando ter ovos de Páscoa para sempre? Como assim? Comprando esse coelho, você terá ovos de Páscoa toda semana. Esse coelho é mágico, pode te proporcionar isso. Mas lembre-se, a única regra fundamental é deixá-lo com bastante achocolatado em pó e leite líquido para ele beber. Assim o bicho terá o material básico para criar o teu tão sonhado ovo de Páscoa. Mas eu não tenho dinheiro, moço. Na verdade, só tenho a passagem para ir para casa.
Isso já serve, passa pra cá. Então o garoto deu money pra ele, né, e pegou o coelho. Chegando em casa, entrou no seu quarto, escondendo aquele bicho de seus pais, pois eles não queriam animal em casa. As coisas eram difíceis financeiramente e comprar a ração desse bicho aí, né, mano, deve ser uma nota. Misteriosamente colocou as coisas pro coelho, achocolatado, leite, tudo direitinho como o cara falou. Depois de uma semana, ele pôs o ovo de chocolate. Aquilo era mágico! Ele tinha uma fábrica de chocolate no seu quarto. Se esbaldou de ovo de Páscoa. Seus pais viram ele comendo e perguntaram: onde conseguiu, meu filho? Esse ovo aí deve ser caro pra caraca. Disse que na escola deram para todos os alunos, mas claramente era uma mentira. Até que acabou os recursos de sua casa. O achocolatado que era pro mês todo acabou rapidamente. Ele acabou deixando apenas água e capim para o bicho comer, para não morrer de fome, né? Foi aí que aconteceu algo bizarro. O coelho não comeu aquilo e ele começou a ficar agressivo. Ele tentava fazê-lo comer e nada. Então, na manhã seguinte, Gustavo não foi para a escola. Sua mãe, preocupada, foi ver o que tinha acontecido com seu filho. Sempre acordava cedo, já se arrumava, tomava o café. O que aconteceu hoje? Entrando no quarto do garoto, viu o coelho. Sentiu um cheiro estranho ali dentro e ligou a luz. E quando observou, viu um ovo de carne. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? O garoto virou um ovo de carne. Cuidado com falsas promessas, mentiras proferidas por pessoas que vocês não conhecem. Pode ser que você seja o próximo a se tornar um ovo de carne, como ele. Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, vim contar uma coisa que aconteceu. Bem, eu e meus amigos somos nerds da sala. Tiramos notas boas, jogamos RPG de mesa e afins. Eu sou um dos mais introvertidos da minha sala, falando apenas com a galera do meu grupo, né? Tava acontecendo algo estranho comigo. Às vezes eu acordava com alguns roxos na perna, braços, etc. Eu nunca sabia o que era e também nem ligava muito pra isso, né, mano? Na minha cabeça, eu era meio sonâmbulo e dava umas pancadas na madeira da cama. Um dia na escola só tinha ido eu e mais um amigo, Jamerson. Ele sempre foi o melhor desenhista da sala e sempre fazia os ambientes em que estava. Carregava muitos detalhes e até coisas que não estavam ele colocava no papel. No recreio, eu e ele estávamos conversando numa boa, sentados numa daquelas mesas de concreto, sabe? Até que me bateu uma vontade de ir no banheiro tirar água do joelho. Então fui lá, né? E quando eu tava voltando, eu vi uma sombra a mais, quase como se alguém estivesse me seguindo. Mas quando eu olhei para trás, não havia ninguém. Voltei correndo para onde meu amigo estava, mas não falei nada, né? E continuei conversando com ele. Ele estava desenhando ainda e me perguntou: quem é essa pessoa? Hã? Quem? A pessoa que está atrás de você. Não estou vendo ninguém, só vi uma sombra atrás de mim. Então você não sabe, deve ser algum espírito que te marcou. Uma alma penada que não sai da sua cola. E como você vê isso? Eu não sei, só sei que vejo tudo o que está ao meu redor. Alguma dessas coisas já chegou perto de você? Já, mas eu sou servo de Jesus Cristo, estou protegido. Até que ele terminou o desenho e me mostrou, Léo, revelando tudo. Cara, tinha um bicho bizarro que ele desenhou atrás de mim. Eu fiquei traumatizado, mano. Uma criatura dessa colada comigo, só que no mundo espiritual, né, mano? Tá doido, velho. Até hoje eu acordo com alguns roxos, mas não tanto quanto antes. E de vez em quando sinto alguma coisa atrás de mim. Provavelmente deve ser esse bicho bizarro. Deve ser aquela alma. Acho que começarei a ir para a igreja, falar com algum padre para me ajudar. E eu queria saber, Léo, se algum de seus inscritos também já passou por isso. Obrigado por ler minha história. Olá, Léo, meu nome é Evelyn. Vou te contar uma história que meu pai contou pra mim quando ele era pequeno. Era uma noite de calor, quando meu pai tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele estava com sua mãe e ela decidiu ir para a casa ao lado que estava para alugar na vizinhança. Ela tinha a chave de acesso, pois intermediava essas coisas. E como estava muito calor, isso seria solução,
pois a casa era mais arejada com janelas maiores. Quando ele estava indo, carregou consigo uma corujinha vermelha de brinquedo, que quando puxava a corda, cantava uma musiquinha. Quando eles estavam lá dentro na casa, deitaram em um colchão para dormir na sala que era a cozinha também, né? Tipo aquelas casas americanas. Como ele estava empolgado com o brinquedo novo, ele não tinha dormido ainda e começou a brincar com o brinquedo. Ele puxou a cordinha da coruja para tocar, mas quando ele olhou para debaixo da pia, viu algo que fez ele cagar nas calças. Tinha visto uma mulher de vestido branco longo olhando para ele. A mulher estava com uma criança ou um brinquedo em sua posse. Ele não soube descrever o que era. Ficou paralisado de medo. Segundo meu pai, ele conseguia apenas mexer os olhos para olhar para aquela figura na frente dele. Ele tentou chamar a mãe, mas nada, não conseguia, falar, a voz falhava direto, não deu, mano. Ele fechou os olhos e quando abriu novamente, a mulher desapareceu debaixo da pia. Na manhã, quando ele se dirigiu para a pia para tomar uma água, ele achou a tal criança que estava com a mulher. Era um brinquedo bem semelhante a uma criança. Observando de perto, parecia até cabelos humanos. Nunca tinha visto algo assim. Sua mãe perguntou de quem era aquele brinquedo, já que a casa estava vazia. Até hoje ele não sabe o que era aquela coisa, de onde surgiu aquele boneco. Então a mãe dele pegou aquele brinquedo e sumiu com aquilo. Na noite seguinte, eles foram dormir novamente. E segundo meu pai, foi a noite do terror. Ele disse que estava bem no sono profundo, quando escutou a sua coruja tocar do nada. A mãe dele brigou, falou que era para ele parar de fazer isso, mas ele jurava de pé junto que não era ele. Ele estava dormindo. Bom, essa foi a história, Léo. Espero que tenha gostado. Oi, Léo, sou o Matheus, um garoto de 15 anos que mora em uma cidadezinha no meio do Nordeste. Minha história se passa na última viagem para o meio do mato. Lá estava eu e meu pai saindo da vaquejada porque meus ouvidos não aguentavam mais aquela barulheira. O céu já estava alaranjado e o sol indo embora. Saímos antes de todo mundo e quando fomos em direção ao carro, vimos algo estranho. Haviam marcas de sangue no chão e alguns carros dali estavam todos detonados. Parecia que tinha acontecido algum rebuliço por ali. Será que algum boi descontrolado fugiu e bateu nos carros? Infelizmente o carro da gente estava com o pneu detonado. Não sei como isso foi acontecer, mas fazer o que, Meu pai mandou eu correr para dentro do carro enquanto ele trocava o pneu. 200 metros à frente, ele precisou parar numa encruzilhada para tirar umas pedras que estavam no meio da estrada de terra. Se não removesse dali, iria pegar no carro dele e nos outros que ali passassem. E lá estava eu ouvindo minha música no fone, quando vejo o mato mexer. Tirei o fone e ouvimos. Com certeza havia alguma coisa ali. Então, no meio daquele mato de 2 metros, lentamente é revelado a coisa. A aparência era de um cachorro magro e desnutrido, e a boca babando. O bicho provavelmente era um chupacabra. Olhou pra gente, ficou parado por alguns segundos olhando, encarando mesmo, cara, com maior cara de capiroto. Quando ouvimos um barulho no mato e o bicho correu na direção desse som. Nós saímos dali rapidamente, assustados, mas a salvo. Meu pai nunca tinha pisado tanto no acelerador quanto nesse dia. Hoje eu penso que aquela criatura estava caçando e atacou os carros no estacionamento dessa vaquejada à procura de alimento. E provavelmente quando ele escutou um som no mato, viu que tinha algum bicho ali e foi caçá-lo. Sorte da gente e azar do bicho que estava por ali perto daquele monstro. No outro dia meu pai encontrou um conhecido que estava na vaquejada e ele disse algo que realmente assustou, cara. O cachorro do homem tinha ficado no carro naquela tarde. Deixou lá dentro com uma brecha na janela, E quando foi mais tarde ele voltou, já não estava mais no carro. Estava destruído seu veículo sem o seu doguinho no interior. E viu marcas de sangue pelo chão. Então aquele sangue provavelmente era do dog do cara, mano? Essa foi a única vez que eu vi algo totalmente bizarro não desse mundo, Léo. Graças a Deus, Imagina. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui,
É só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!